por estar aqui mais uma vez para esclarecer alguns assuntos teológicos. As pessoas costumam pintar que Deus é um Deus severo, um Deus vingativo, um Deus que está disposto a punir aquele que errou. Las personas acostumbran pintar que Dios es un Dios severo, vengativo, que quiere punir a la persona que erró. E nós temos observado um outro enfoque. Que enfoque é este? Que Deus é este que nós temos que compreender? Y nos hemos observado otro enfoque. ¿Qué enfoque es ese que Dios debemos comprender? E alegria estar. Y una alegría estar nesse aquí. momento. O Deus que a Bíblia apresenta. El Dios que la Biblia uma presenta, revelação da vontade, do caráter de Deus, que é a sua. la Biblia muestra un Dios que la revelación del carácter de Dios, que es su voluntad A santa palavra, né? conforme su santa Ela resume palabra. Deus como sendo amor. La Biblia Deus se puede resumir Dios como siendo amor. Dios es el propio amor. E quando nós pensamos, as pessoas, elas como têm essa intuição natural de que elas estão em dívida com o ser superior, né? Las personas como tienen esa intuición natural de que ellas están en deuda para con su superior, Isso se manifesta em todas as civilizações, das mais primitivas, mais tribais, até as mais científicas, né? y eso se manifiesta en todas las civilizaciones, desde las más primitivas, las más tipo tribus, hasta las más científicas. O ser humano é, por excelência, um ser espiritual. E é interessante como sempre vamos ver o homem tentando quitar a sua dívida para com Deus. El ser humano es por excelencia es un ser espiritual y siempre interesante ver que siempre el hombre va a tentar pagar la deuda para con Dios. Isso é errado. Sim. Sí, eso es errado. Como é que tem que ser? Porque quando nós pensamos em salvação, nós precisamos pensar em ação e reação. Porque cuando nos pensamos en salvación, precisamos pensar en acción y reacción. Numa proposta ou numa prática errada, o ser humano quer ser a ação para que Deus seja a reação. En una propuesta equivocada, el ser humano quiere ser la acción para que Dios sea la reacción. Então ele age para que Deus reaja. Entonces el ser humano actúa para que Dios reaccione. El ser humano actúa mediante sus obras para que Dios reaccione. Ser bonzinho e aí ele vai me abençoar. Isso, ou então eu vou oferecer sacrifícios, eu vou pagar penitências, eu vou obedecer para que ele reaja me aceitando. O entonces yo voy a hacer sacrificios, voy a pagar penitencias, voy a obedecer para que Él reaccione aceptándome. Isso na Bíblia. Isso é a base do paganismo. Eso es la base del Essa é a paganismo. base de toda religião falsa. Esa es la base de toda religión falsa. E como é que nós temos que pensar então? Biblicamente falando, numa teologia correta, nós temos que, de uma vez por todas, compreendermos que a ação é de Deus, a reação é do homem. Bíblicamente hablando, en una teología correcta, debemos nosotros comprender de una vez por todas que la acción es de Dios y la reacción es del hombre. Dê um versículo bíblico que me mostre isso, me prove isso. Porque tem muitos. Eu vou ler o verso da Bíblia mais conhecido. Depois eu quero voltar a esse verso. Voy a leer el verso de la Biblia más conocido y después vamos a volver a ese otro verso. São João 3,16. Que es Juan Isso 3,16. aqui, todos os iniciados no cristianismo
El verso silêncio que de todos campo. los iniciados Porque en el cristianismo saben eso de memoria. San Juan 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, no muera, mas tenga la vida eterna. ação de Deus. Mira la acción de Dios. Ele amou e deu o seu Filho em forma de Él amó y dio a su Hijo en forma de sacrificio. sacrifício, para que todo aquele que nele crê, olha a reação do homem. Para que todo aquel que en Él cree, mira la reacción del hombre. Por que eu não preciso mais agir para que Deus reaja? ¿Por qué que no preciso más actuar para que Dios reaccione? Então, nesse caso, já foi um dom de Deus. Isso, porque ele já agiu, porque Porque Él ya actuó. nunca que eu agindo iria fazer Deus reagir. Porque nunca yo, actuando, iría causar que Dios reaccione. Porque toda a obra humana, todo o sacrifício humano seriam impossíveis para quitar a dívida espiritual do homem diante de Deus, diante da santa lei de Deus. Porque toda obra humana, todo sacrificio humano sería imposible para saldar la deuda del ser humano delante de la santa ley de Dios. Então, ele dá o seu Filho, que vem e morre por nós. Isso é a ação Entonces Dios da a su Hijo que viene y muere por nosotros. Esa es la acción de Dios. de Deus. Mas, A pelo- reação é nossa. mas e A que reação reação é é essa? essa. Que papel é esse? O que eu tenho que fazer? Porque alguma coisa ¿Qué es me lo que parece tengo que hacer? eu Porque estou alguna com cosa tengo que dívida. hacer. Isso. Em dívida nós estávamos. En Jesus deuda Cristo pagou a nosotros dívida. estábamos, Ok. pero Você Jesucristo sabe pagó la aquele deuda. último brado de Cristo na cruz. Usted sabe que el É a último grito tradução de Cristo grega, na cruz, tetelestai, né? O brado foi está tetelestai, consumado. está consumado. Tetelestai, a gente pode até falar depois sobre tetelestai. Uma das melhores traduções seria está pago. Una de las mejores traducciones de tetelestai, mejor que está consumado, es está pago. Então a dívida Entonces la deuda do homem para com Deus, del hombre para dívida con Dios, espiritual, ela a foi nivel quitada. espiritual, Essa é a ação esa deuda fue paga, fue cancelada. de Deus, quitando nossa dívida no sacrifício de Cristo. Esa acción fue de Dios, pagando nuestra deuda en el sacrificio de Cristo. Cristo morre a nossa vida. Essa é a ação de Deus. Cristo muere en nuestro lugar. Esa es la acción de Dios. Minha reação é dizer que aceito isso. Mi reacción es decir a Dios que yo acepto eso. Eu tenho meu livre-arbítrio e eu digo isso. Quando eu digo isso, então acontece uma ação também de Deus em mim. Uma ação para dinamizar isso na sua vida. Una Mas deixa acción eu para bater aqui dinamizar eso nessa en su vida. experiência da reação do homem. É a isso que nós chamamos de fé. A eso que nosotros Como llamamos de a fé fe. poderia ser definida da seguinte maneira. Fé nesse contexto teológico seria fé La fe se puede definir de la siguiente manera. Fe en ese contexto teológico se puede definir fe. é a reação do homem à ação de Deus. Fe es la reacción del hombre a la acción de Dios. Olha que coisa linda. Eu acho isso lindo. Também, eu aceito. Você aceita e Tú aceptas. você sabe que a palavra diz que o Senhor Deus aceitou a humanidade na pessoa. Y tú sabes que la palabra dice que el Señor Dios aceptó la humanidad en la persona do seu filho. de su Hijo. A humanidade foi aceita por Deus. La humanidad fue acepta por Dios. Agora, fé Agora. é aceitar que você foi aceito. Ahora, fe es aceptar que tú fuiste acepto.
Tinha um grande teólogo chamado Paul Tillich. Ele definiu fé da seguinte maneira: ele disse, fé é a coragem de aceitar a aceitação. Un gran teólogo definió fe de la siguiente manera: fe es la coraje, el coraje de aceptar que fui acepto. Normalmente as pessoas, em suas angústias, nos seus pensamentos de temores em relação a Deus, Normalmente las personas en sus angustias, en sus pensamientos de temor en relación a Dios, mesmo pessoas dentro do cristianismo, ainda se perguntam: aún personas dentro del cristianismo, aún se preguntan, será que tu me aceitas? ¿será que tú me Será que tu me aceptas? aceitas? Fazem essa ¿Será que grande tú me pergunta. aceptas? Hacen siempre esa pregunta. Quando de fato a grande pergunta, quem faz é Deus. Cuando de hecho la gran pregunta, quien la hace es Dios. Qual é a grande pergunta? ¿Sabes que Deus cuál es la faz? gran pregunta que hace Dios? Aceitarás tu a minha aceitação de ti? ¿Aceptarás tú que yo ya te acepté? Que maravilha, que lindo isso, né? Por exemplo, o que é um cristão? Um Por cristão ejemplo, ¿qué es un é cristiano? um ser humano que compreendeu a ação de Deus, a aceitação de Deus, né? Aceitando a humanidade, El cristiano es un ser humano que comprendió la aceptación de Dios, aceptando la humanidad, la acción de Dios, e aceitou isso. E Dizendo, aceitou eu isso. aceito que tu me aceitaste. yo acepto que Isso tú me surpreendeu muito aceptaste. quando na Bíblia eu li que ele diz assim, tanto o querer quanto o fazer não é vontade sua, mas é dom que vem de Deus. Isso já é a dinâmica da vida cristã. Eso es Nós la podemos falar dinámica em outro de la vida momento. cristiana. Quando a salvação provida fora de nós, Podemos hablar en otro momento. Cuando la salvación provista fuera de nosotros foi creditada em nossa vida, Foi aí acreditada. ela passa a agir em nós. en nuestra vida, fue acreditada en nuestra vida y ahí la salvación pasa a accionar en nosotros Né? Para fazer o seu querer em nossa vida. para hacer su querer en nuestra vida. Isso está lá em Filipenses 2. Eso está en Filipenses 2, Nós 13. podemos falar isso. Porque Dios es el que opera en vos, en vosotros, tanto el querer como el efectuar, según su buena voluntad. Em outro momento. Mas deixa então eu Vamos voltar lá, outro momento. àquela questão primeira lá, né? O começo do nosso raciocínio deste bloco. Ninguém precisa tentar conquistar a Deus. Nadie precisa tentar conquistar a Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque Ele nos conquistou. Porque Él nos conquistó. Ninguém precisa tentar agradar a Deus. Nadie Porque precisa Ele se tentar tornou agradar. Agradar a Dios. Nadie precisa tentar agradar a Dios. Porque a nós. Él se tornó agradable a nosotros. Ninguém precisa oferecer sacrifício, pagar penitência, porque Ele ofereceu o sacrifício. Nadie precisa ofrecer sacrificios, pagar penitencia, porque Él ofreció sacrificio. Você sabe que toda a base do paganismo Usted sabe que toda la base del paganismo es el hombre intentar hacer sacrificios para agradar a Dios. oferecendo sacrifício para agradar os seus deuses. No cristianismo é diferente. Sí, el paganismo es el hombre hace sacrificios para agradar a sus dioses. En el cristianismo es diferente. Deus ofereceu o sacrifício para agradar o homem. Dios ofreció el sacrificio para agradar al hombre. Que tal? ¿Qué tal? Que maravilha isso. Muniz, como é que a gente pode saber mais sobre esse assunto? Você poderia dizer ao nosso webnauta algumas palavras e como ele pode acessar e encontrar mais material sobre esses assuntos que você acabou de citar aqui? Na Bíblia nós encontramos, eu preciso chamar a atenção das pessoas para a palavra de Deus, né? Os evangelhos, Los evangelios, as cartas do apóstolo São Paulo, La que carta com do justiça apóstolo deveriam Paulo. ser chamadas de, principalmente Romanos, Efésios, Gálatas, de Romanos, Evangelhos Efesios, segundo Gálatas. Paulo, né? Ler
a palavra de Deus, buscar uma pessoa que possa orientar você aí perto de onde você Leer reside. la palabra de Dios, Mas nós buscar também una temos persona que alguns pueda endereços orientar acerca e de as lo que pessoas tú podem ir vives. tirando suas dúvidas, ok? Por exemplo, na internet nós temos um ministério que você atua, que é o pazeemjesus.com.br. Por aí as pessoas podem entrar em contato conosco, fazendo perguntas. Estaremos oferecendo também materiais relacionados diretamente com esse assunto. Tem um livro que vai sair aí chamado Nas Asas da Graça. Hay un libro que va a salir llamado Las Alas de la Gracia. Esse assunto, Você tem previsão de sair eu acho desse que livro? dentro de um mês esse livro está. Creo que dentro de un mes Também ese libro estará en disposición. um DVD chamado Figuras da Salvação, que vão falar de redenção, propiciação, justificação e reconciliação, que são Figuras de la salvación, un DVD que va a hablar de salvación, redención, conciliación, que son figuras para ilustrar essa propiciación, grande ação de Deus em nosso favor. figuras Y para ilustrar nos esa grande observamos. acción de Dios en nuestro favor. Diariamente, em vários momentos, estaremos entrando em contato e respondendo, na medida do possível e com muito interesse e carinho, essas pessoas todas, nossos irmãos. Legal. No Facebook, só para saber, nós vamos ler aqui, é o facebook.com/Paz em Jesus. Paz em Jesus é o ministério. Muniz, muito obrigado e que Deus o abençoe.